aí, meus ilustres, minhas ausências de escuridão, que é o quê? Luz. Oi pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Espero que todos bem. Eu sou o professor Douglas Santos e mais uma vez é uma honra impensável, imensurável e inenarrável estar aqui com vocês de novo. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula sobre iluminismo ou a segunda parte da nossa aula sobre iluminismo, ok? Dito isso, larga aquele like maroto aí, tá bom? Se inscreve no canal, tá? Compartilha esse vídeo no grupo da turma, ajuda os coleguinhas, tá? Para que possa todo mundo junto lá pro nono ano, ok, pessoal? Então, bora lá, bora começar. Ah, só outra coisa muito importante, viu? Por favor, vejam esse vídeo na ordem, tá, pessoal? Então, viu o primeiro? Legal. Tá, então vendo o segundo? Maravilhoso. Só então vai lá e vê o terceiro, por favor. Não atropela o processo, ok? Se você já não viu o primeiro vídeo, já tá aqui, pode fechar a aba, volta lá no primeiro vídeo, só então você vem ver esse, para depois ver o terceiro, para que toda a discussão da gente faça sentido para você, tá? Para que fique muito bacana, muito interessante, muito legal. Outra coisa muito importante, pessoal, olha, a partir desse vídeo a discussão começa a ficar um pouco mais complexa, né? A primeira aula foi um pouco mais simples, mais para contextualizar, para apresentar para vocês o que era esse movimento intelectual burguês lá do século XVIII, tá? Mas a partir de agora começa a ficar um pouco mais complicada, então vem com o prof, muita atenção, ok? Vamos junto para que toda a discussão faça sentido. Dito isso, bora então começar. Olha, e há uma pergunta muito importante, tá, pessoal? Muito curiosa também, que sempre me fazem, que eu acho muito pertinente que a gente traga para a nossa discussão, que é a seguinte. Prof, e as mulheres? Houve participação feminina no iluminismo? E olha, é uma pergunta muito interessante porque, se o mundo ainda é muito machista hoje, pense então como era a realidade social das mulheres no século XVIII, tá, pessoal? E sim, houve participação feminina, tá? As mulheres participaram, e uma participação muito importante, porque era pensamento comum dos homens naquele momento, mesmo entre os iluministas, tá? Mesmo entre os iluministas, que deveriam ser os caras que deveriam estar à frente do seu tempo, tá? Era um pensamento comum dos homens. Olha só que absurdo, tá? Que pensamento machista. Que as mulheres eram naturalmente inferiores aos homens, tá? Eram incapazes, menos produtivas, especialmente naquilo que estava relacionado à produção intelectual, tá? Então as mulheres se valeram, tá, pessoal, dos ideais de liberdade e igualdade do iluminismo para dizer o seguinte, olha, não, ainda não, viu, cara? Não é assim de jeito nenhum. O que você pode fazer, eu também posso, e talvez até melhor que você, viu? Se as mulheres estão num lugar de vulnerabilidade social, tá? De sensibilidade social, é porque a conjuntura obriga as mulheres a ficarem nesse lugar, recalca às mulheres esse lugar, não porque elas seriam inferiores, viu, pessoal? Então, olha só, foi uma participação muito importante, viu? E as mulheres utilizaram muito bem esses princípios do iluminismo de igualdade e liberdade. Nesse contexto, um nome é muito importante. O nome da escritora e pesquisadora Mary Wollstonecraft. Provavelmente eu pronunciei errado, mas o nome está aqui embaixo, ok, pessoal? E a Mary Wollstonecraft, tá, pessoal? Dentre outras coisas, tá? Ela disse o seguinte, olha, se tanto o homem quanto a mulher, tá? Os dois são dotados de pensamento crítico, racional, por que então as mulheres seriam inferiores? Não são. A mesma produtividade, tá? As mesmas potencialidades que o homem tem, a mulher também tem. Podem fazer os dois a mesma coisa, tá? As mulheres não são em nada inferiores aos homens. E nesse contexto, ela vai fazer uma declaração reivindicando liberdades e direitos individuais das mulheres, tá? Contrariando aquela conjuntura misógina, machista e violenta, tá? Que colocava as mulheres num lugar de muita vulnerabilidade social, viu? Então foi uma participação muito importante e efetiva das mulheres, buscando mais direitos e liberdades, utilizando aí os princípios do iluminismo, viu? Então sim, houve participação feminina e uma participação muito importante. Ok, pessoal? E olha, outra coisa muito importante que eu sempre falo para os meus alunos é o seguinte. A gente fala, né, que o iluminismo como movimento organizado, ele é do século XVIII, como movimento intelectual, burguês organizado enquanto movimento. É do século XVIII, mas a gente já tem, viu, ideias, tá, pensamentos que vão ser muito importantes para o iluminismo já no século XVI, já no século XVII, tá? Quando a gente fala, por exemplo, tá, nos humanistas, que é uma coisa que vocês viram no sétimo ano, eles vão influenciar muito o pensamento iluminista, tá, pessoal? E no século XVII, viu, há um processo chamado de revolução científica que vai ser muito importante para o iluminismo. Por quê, prof? Porque esses indivíduos, né, esses sujeitos acadêmicos, cientistas, tá? Eles vão tecer críticas muito importantes e críticas bem feitas, argumentadas, organizadas aos dogmas católicos e à centralidade política do absolutismo. Olha, é a gênese, né, pessoal? É onde vai nascer o iluminismo, tá? E dentre esses indivíduos, esses acadêmicos, cientistas, né, pessoas que estavam nas universidades,
que vão criticar os dogmas católicos, alguns nomes são muito importantes, importantes inclusive hoje, para como a gente compreende o universo e o mundo que nos cerca, tá? Por exemplo, Galileu Galilei, tá? Foi um cara que revolucionou ali o telescópio, como a gente pensa o sistema solar, né? O que é o mundo no universo. Outro cara muito importante, Francis Bacon, tá? Ou Chico Toicinho, Francisco, Chico, Bacon, Toicinho, né? Que é mais próximo da gente, inclusive prefiro. Tá? E o Francis Bacon vai ser muito importante, tá, pessoal? Porque ele vai organizar o que seria um método empírico, tá? E para a ciência isso vai ser muito importante, a ciência como um todo, tá? Todas as áreas de saber. O que é empirismo, né? O método empírico, tá? É o método da experiência, da experimentação, tá? Para Bacon, algo só é cientificamente comprovado se passa por uma fase de experimentação, de experiência, tá? Como é que eu sei, por exemplo, que a água apaga o fogo? Beleza, tem uma discussão teórica, mas vou lá, pego a água e jogo no fogo, né? Eu sei, então, experimentando, tá? Fazendo experiências, tá? Experiência científica aí aparecendo, que a água, portanto, apaga o fogo, tá? Nesse sentido, Bacon também foi um cara muito importante. E olha, dois nomes também que vocês vão ouvir muito no ensino médio, em filosofia e em física, tá? René Descartes, viu? Que vai ser muito importante para matemática também. E outro cara é o Sir Isaac Newton, né, pessoal? Que vai organizar ali a teoria da gravidade. A gente está falando de luz, né? Iluminismo. Vai meio que definir como é que a gente pensa a luz hoje, tá? Se a luz é energia, se é matéria, o que é de fato. Eu não sei porque eu não sou da área de física, mas que é uma discussão muito importante. E também tem as leis de física, as leis de Newton, né, muito importantes para a física como um todo, que vocês vão ver já no primeiro ano do ensino médio. Sim, aula de física na sua aula de história, certo? Mas vamos lá, pessoal. Então, essa revolução científica vai ser muito importante porque vai ser lá no século XVIII, o iluminismo, tá? Mas, prof, e na prática, tá? De fato, de forma efetiva, no pragmático, no cotidiano, como é que o iluminismo vai afetar a vida na Europa, tá, pessoal? E olha, lembrar sempre que a principal crítica do iluminismo era a centralidade política do absolutismo. Porque, olha, derrubar o absolutismo, né, ganhar mais autonomia, seria muito interessante para a burguesia, que é quem faz esse movimento. A gente viu isso lá na primeira aula, tá? E nesse contexto, um cara chamado Montesquieu, um filósofo francês que era iluminista, ele vai fazer uma crítica muito grande a como o Estado, tá, geria o seu poder político. Para Montesquieu, tá, pessoal, o poder político do Estado não deveria ficar concentrado na mão do rei, muito pelo contrário, ele deveria ser dividido em três poderes autônomos, tá, e iguais em força, para que um não interferisse no outro. Porque, olha, para os iluministas e para Montesquieu, tá, pessoal, a centralidade política, tá, permitia os abusos por parte do rei, tá, pessoal, e isso era muito ruim, especialmente para a burguesia que estava buscando por mais autonomia política. Mas, prof, quais são esses três poderes, então, em que o Estado deveria se dividir? O primeiro deles é o poder legislativo, que é o poder que faz as leis, tá, pessoal? Então, olha, poder legislativo, o que faz as leis. O segundo é o poder executivo, que aplica as leis, tá, e administra as unidades do Estado, né? As províncias, as cidades. Cada um teria um órgão que iria representar o poder executivo, né? Por exemplo, no caso da gente hoje, as prefeituras, os governos estaduais ou a federação, né? O governo federal e seus ministérios, tá, pessoal? E o terceiro poder seria o poder judiciário, que seria aquele que iria punir, né, quem não cumprisse as leis, fossem pessoas ou instituições, iriam ser julgadas, né, e aí, se condenadas, seriam punidas ou então seriam absorvidas, tá? E olha, essa teoria dos três poderes de Montesquieu vai ser algo muito, mas muito importante mesmo e que vai existir até hoje, tá, pessoal? Mais que isso, as grandes democracias, tá, ocidentais, modernas, elas seguem essa teoria dos três poderes, tá? O Estado, ele é dividido em três poderes, inclusive aqui no Brasil também, tá, pessoal? Não só no Ocidente, né? Outros lugares do mundo também a gente tem, mas especialmente as democracias ocidentais que existem hoje, tá, pessoal? Então, a teoria dos três poderes de Montesquieu vai ser algo muito importante e que sim, vai exercer influência na vida da gente até os dias de hoje, ok? Então, ó, outra coisa muito importante, viu? E como é que os monarcas lidaram com isso? Eles concordaram com Montesquieu, com os iluministas, né? Eles falaram, realmente, essa é a ideia do progresso, do futuro, né? Vou abdicar do poder e vou dividir o Estado em três poderes. Não foi assim. Porém, muitos reconheceram, tá, que havia muita coisa boa, de positiva no iluminismo. Então, olha, eram reis absolutistas ainda, tá? Reis e rainhas, mas que adotavam uma coisa ou outra do iluminismo. A esses indivíduos, tá? A esses reis e rainhas, monarcas, que eram absolutistas, mas que adotavam uma coisa ou outra do iluminismo, a gente dá o nome de déspotas esclarecidos, né? Ou déspotas iluminados. Déspota é um tirano, é alguém que centraliza o poder político
na figura dele, tá? Ou seja, que tem todo o poder absoluto, como era, né, os monarcas no período do absolutismo, viu? Então eram déspotas, tá? Mas esclarecidos porque estavam sob a luz do iluminismo, né? Eles sofreram uma influência aí, uma iluminação por conta dos ideais do iluminismo. Por isso então que déspotas esclarecidos, porque ainda eram reis absolutistas, déspotas, mas que tinham um pouquinho da luz do iluminismo, por isso então esclarecidos, tá, pessoal? Olha, é outra coisa muito importante para se pensar sobre esse período e que tem muita chance de aparecer no seu teste ou na sua prova também, tá? Então, olha, repetindo, tá? A esses monarcas que ainda eram absolutistas, viu? Mantinham um governo de caráter absolutista, mas que sofreram influência, né? Beberam uma coisa ou outra do iluminismo, a gente dá o nome de déspotas esclarecidos, não se esqueçam, ok? Bom, pessoal, penso eu que para nosso segundo vídeo já nos bastou, né? Tô satisfeito, certo? Mas, ó, vejo vocês e espero ansioso lá no terceiro vídeo. Não deixem de ver, por gentileza, viu? Muito obrigado pela companhia, espero que tenham gostado. Não esquece aí de deixar o like maroto e de se inscrever também. Vejo vocês lá na terceira parte da aula, ok? É isso, muito obrigado, até o próximo vídeo.